Agora vamos para o manejo da cetoacidose diabética. No caso de suspeita, a gente tem que solicitar alguns exames, né? Então, a primeira que a gente solicita é a gasometria, tá certo? Mas a gente também deve solicitar hemograma, eletrólito, cetonemia, ou os níveis de cetona na urina, né? O que for mais disponível para nós. Avaliar o estado hemodinâmico do paciente, se tiver taquicardia, hipotensão. Verificar sinais de infecção e isquemia, e a gente também deve solicitar um eletrocardiograma para a gente ver se esse paciente ele não pode estar aí com quadro de síndrome coronariana aguda, ou até mesmo fazendo distúrbios eletrólitos tão importantes que estão alterando o eletro. E aí o manejo da cetoacidose diabética, ele gira em torno desses pontos, né? Reposição de fluidos, reposição de eletrólitos, administração adequada de insulina e identificar a causa precipitante. Em relação à reposição de fluidos, é bem importante a gente entender por que a gente vai fazer a hidratação para esse paciente. Então, eu quero otimizar, eu quero melhorar a perfusão dos tecidos, eu quero melhorar a perfusão renal. Porque a partir do momento que eu tenho uma melhor perfusão tecidual, aqueles tecidos, aquelas células, elas conseguem aproveitar melhor a insulina. Então, só a hidratação, ela já vai diminuir a glicemia em geral, tá certo? Então, na ausência de um comprometimento cardíaco importante, renal, que aí a gente realmente vai ter que ter um outro manejo para esses pacientes, aqueles pacientes congestos, né? A gente tem um manejo diferente para a gente fazer uma hidratação inicial, mas a priori a gente faz soro fisiológico 0,9%, né? 15 a 20 ml quilo na primeira hora. Então, se eu tenho um paciente aqui de 70 quilos, eu faço de 1.000 a 1.400 ml na primeira hora. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela coloca aqui, ela recomenda que seja o soro fisiológico 0,9%, e ela coloca aqui os cristalóides equilibrados, como ring lactato, ele pode ser considerado, tá certo, para realizar. Já a American Diabetes Association, ela também coloca que pode ser os cristalóides equilibrados ou soro fisiológico 0,9%, e aí ele coloca uma alíquota de 500 a 1.000 ml hora por 2 a 4 horas, tá certo? E aí eu coloquei esse quadro que tem um manejo da hidratação na CAD, né? Esse quadro é da Sociedade Brasileira de Diabetes. Esse quadro, ele é de 2023, tá certo? Então, a gente faria o soro fisiológico de 1 a 1,5 litro na primeira hora. Geralmente, a gente faz 1 litro na primeira hora, tá? E a gente tem que determinar o estado de hidratação desse paciente. Então, se o paciente ele tem um choque hipovolêmico, que eu preciso considerar drogas vasoativas, a gente tem que agir como tal. E se tiver uma desidratação leve ou moderada, a gente pode usar o sódio corrigido, né? Se for menor que 135 ml equivalente por litro, a gente pode fazer o soro, o NaCl 0,9% numa velocidade de 250 a 500 ml por hora. E se o sódio corrigido for maior que 135 ml por litro, a gente pode usar o 0,45, tá certo? E esses próximos passos eu vou colocar mais adiante. Reposição de eletrólitos. E aí, na reposição de eletrólitos, o mais importante que a gente tem que prestar atenção é o potássio, tá certo? Por quê? Porque o potássio, dependendo dos níveis séricos de potássio, ele é proibitivo para a gente iniciar a administração de insulina, tá certo? Então, antes de iniciar a insulina, a gente tem que verificar os níveis de potássio. Por quê? Se eu tenho um nível de potássio abaixo de 3,3, eu só vou poder fazer a insulina depois que esses níveis estiverem acima. Então, eu vou precisar administrar potássio antes, tá certo? Então, se a função do paciente é normal, ele tem um débito urinário presente, a gente tem que iniciar a infusão de 10 a 30 miliequivalente por litro, certo? De cloreto de potássio, 0,1% por hora. E a gente vai objetivar um potássio sérico entre 4 e 5 miliequivalentes por litro, tá certo? Então, se o paciente ele tem um potássio abaixo de 5,2 miliequivalente por litro, a gente vai ter que administrar potássio. A única diferença é, se for abaixo de 3,3, aí realmente eu não consigo iniciar a insulina. Mas se for entre 3,3 e 5,2, eu posso fazer o seguinte, iniciar a insulina, mas eu tenho que fazer concomitantemente o potássio, tá certo? E a gente deve verificar a calemia 2 horas após a infusão da insulina. Esse quadrinho também é da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? Ele traz o manejo, justamente é basicamente o que eu falei, né? Então, se eu tenho um potássio menor que 3,3, a gente não vai administrar insulina, a gente vai realmente infundir o potássio. A gente vai verificar a calemia a cada 1 hora. Se eu tenho potássio entre 3,3 e 5,2, a gente vai infundir 10 a 20 miliequivalente de cloreto de potássio.
é a cada 1 litro de soro fisiológico que a gente infundir para a gente manter o potássio entre 4 e 5 miliequivalentes por litro, né? Checar o potássio aí a cada 2 horas. E se eu tenho um potássio acima de 5,2, a gente não vai administrar potássio naquele momento, mas a gente vai checar o potássio a cada 2 horas, tá certo? Lembrando que a ampola do potássio, ele tem ali em torno de 15 miliequivalentes, tá bom? Então, a gente vai infundir de 10 a 20 a cada litro de soro. É questão de prova, e assim, na prática a gente acaba realizando de qualquer forma, né? Mas eu sei que algumas pessoas aí têm prova de título, prova de residência para fazer. A infusão de potássio, ela se segue na segunda fase da reposição de fluidos, tá certo? Então, a gente faz uma primeira fase. Quando o paciente chega pra gente, a gente tem várias medidas que a gente faz iniciais. Então, a gente inicia a reposição de fluidos. Essa reposição inicial, ela não é com potássio, tá certo? Seria por quê? Porque eu tô ainda buscando gasometria, tô vendo qual é a calemia daquele paciente pra gente iniciar as próximas medidas. Insulina. Podemos fazer a insulina só se o potássio estiver maior ou igual a 3,3 miliequivalente por litro, tá certo? E a gente vai iniciar com a insulina regular, 0,1 unidade quilo-hora. Como é que a gente vai prescrever? Insulina humana regular, lembrando que a apresentação é 100 unidades por ml. Então, eu vou precisar de 100 unidades, 1 ml, em 99 ml de soro fisiológico. E aí, eu vou ficar com uma concentração de 1 unidade por ml. Isso vai ser muito mais prático para mim na prática clínica, porque eu vou colocar aquilo na bomba de difusão. Então, se eu tenho um paciente de 70 quilos, 0,1 vezes 70, né, que seria o peso do paciente, eu precisaria de 7 unidades hora. Como eu vou estar com a bomba de infusão, eu vou ficar em BIC 7 ml hora para esse paciente. E aí, eu vou esperar a diminuição da concentração de glicose sérica aproximadamente de 50 a 70 ml por decilitro por hora. Por isso que o HGT, a dosagem da glicemia, a dosagem da glicose, a glicemia, ela tem que ser vista a cada hora. Por quê? Se eu tenho uma queda abaixo de 50, então talvez eu precise aumentar a questão da vazão da insulina na bomba de infusão contínua. Se eu tenho uma queda da glicemia maior que 70, então talvez eu precise diminuir a velocidade da bomba de difusão. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem também um fluxograma em relação a essas condutas, que eu coloquei um pouquinho mais pra frente, tá certo? Mas é interessante a gente saber o alvo. Não é só a gente iniciar a bomba de insulina e dizer, não, agora vai se resolver sozinho. É um paciente que ele precisa estar monitorizado e precisa da nossa atenção, porque é um paciente grave, com um potencial de gravidade importante. Então, é um paciente que precisa da nossa atenção e precisa que o protocolo seja seguido de forma adequada. Em geral, grandes centros têm o seu próprio protocolo, mas que eles sempre buscam a Sociedade Brasileira de Diabetes e a American Diabetes Association, justamente para formar seus protocolos, que é justamente as duas referências que eu utilizei aqui, tá certo? Bem, se a glicemia na cetoacidose atingir de 200 a 250 miligramas por decilitro, a gente vai iniciar realmente o soro glicosado a 5% associado à insulina, tá certo? E aí, a partir do momento que eu vejo que a glicemia está abaixo de 200, eu já posso diminuir a infusão da insulina regular, tá certo? Então, aqui eu trouxe esse fluxograma, tá certo? Eu não vou ver cada ponto com vocês, mas é basicamente o que eu falei, tá certo? Então, inicialmente, a gente vai checar o potássio sérico do paciente, se o paciente está urinando. Insulina regular em bomba de difusão contínua, 0,1 unidade quilo-hora. E aí, tem esse parêntese, esse opcional, que é o bolus, 0,1 unidade quilo, EV, antes de iniciar a infusão contínua. Que é uma prática que a gente não costumava fazer, né, rotineiramente, mas que hoje está sendo cada vez mais comum a gente iniciar esse bolus, tá? Eu sei que alguns serviços têm dificuldade de bomba de infusão contínua, né? Cada um sabe as suas necessidades. E aí eu sei que alguns serviços, tem uma dificuldade de estar preparando a bomba ainda. Então a gente já pode fazer, sabendo o potássio do paciente, 0,1 unidade quilo, tá certo? Ver antes de iniciar a infusão contínua, lembrar, é muito, muito, muito importante. Esse paciente precisa estar bem monitorizado. Então, a vigilância desse paciente é diferente. Então, a glicemia tem que ser a cada hora. Por quê? Qual é o risco do paciente em manejo de cetoacidose diabética? Fazer uma hipoglicemia. Então, como ele tem o risco de fazer hipoglicemia, mesmo em cetoacidose diabética, a gente precisa ter a glicemia capilar a cada hora, tá certo, gente? A equipe, ela precisa realmente trabalhar em conjunto.
Se eu tenho uma queda de glicemia maior que 70 mg por decilitro por hora, a gente vai reduzir a infusão para 0,7 unidades. E isso depende de cada protocolo. Tem serviços que vai querer que, se o paciente está fazendo uma vazão de 1 unidade quilo-hora, diminua para 0,05. Tem serviços que preferem 0,07. Aqui é a orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá certo? Então, a gente pode justamente seguir esse protocolo, já que está bem consolidado, né? Já que é uma sociedade brasileira. E um ponto que é muito discutido é o uso do bicarbonato. Veja, quando a gente vê a acidose diabética, ela pode trazer pH muito baixo, 6,8, 6,9. Acaba que nós que estamos fazendo a residência, a gente acaba tendo contato assim com quadros muito graves. E 6,8, 6,9 acaba sendo uma rotina pra gente. Mas quem não vive essa rotina de emergência, de pegar casos de cetoacidose diabética, se assusta com esse pH e acaba fazendo o bicarbonato a priori com qualquer pH. Veja, em relação à Sociedade Brasileira de Diabetes, ela diz que pode ser considerado o uso do bicarbonato se tiver um pH menor que 6,9. Já a American Diabetes Association, ela coloca que pode ser considerado se eu tenho um pH menor que 7, tá certo? Mas por que essas sociedades não colocam que pode ser usado de forma mais ampla? Porque a gente tem riscos associados. A gente tem o risco de hipocalemia, a gente tem o risco de edema cerebral. E esse risco de edema cerebral é principalmente em crianças. E principalmente em crianças abaixo de 5 anos. Então, realmente é uma prática que a gente não pode usar de forma muito difundida em qualquer paciente. Ele realmente precisa ter critério para fazer o bicarbonato. E quando a gente faz aqui a dose em adultos, tá, gente? Quando indicada, a dose preconizada em adultos é de 50 a 100 milimol diluídos em solução isotônica de 200 a 400 ml. Em geral, a gente faz 100 milimol diluído em 400 ml de solução, tá bom? E aí, pra que a gente está fazendo bicarbonato? É só para aumentar o pH do paciente e tranquilizar o nosso coração, não é isso, tá certo? O bicarbonato, ele é utilizado nessas situações para a gente diminuir o risco de hipocontratilidade cardíaca e arritmias. E aí a gente